eu me formei em comunicação social e trabalhei por 5 anos como produtora de TV. Ainda na faculdade, eu produzi um festival de vídeos universitários por 5 edições seguidas, sem perceber que aquele era meu primeiro projeto cultural. Quando eu cheguei a São Paulo, eu decidi reunir essa experiência como produtora de TV e aquela experiência na faculdade para ajudar a viabilizar meus projetos e os dos meus pares no teatro. Hoje, passados mais de 10 anos, eu possuo uma trajetória de diversos projetos individuais e em grupo, aprovados e realizados via editais, leis de incentivo ou mesmo com recursos próprios. Pensando nisso, eu organizei essa fala. Olá, eu sou Chay Rodrigues e bem-vindos à videoaula de Rotinas de Produção de Bens Culturais, contemplada pelo edital PROAC 39 de 2021, de fomento direto a profissionais do setor cultural e criativo. Antes de continuar, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca com cerca de 40 anos, tenho cabelos cacheados da cor ruiva na altura dos ombros, eu estou vestindo uma blusa bege de tricô e ao fundo eu tenho uma obra que eu fiz de um projeto chamado Palimpsesto e 3 esculturas dos palhaços da Companhia La Mínima, que é a companhia aonde eu trabalho. Eu separei este encontro em 4 temas que envolvem a produção de projetos artísticos e culturais. E os temas são: desenvolvimento de projetos e inscrições, acompanhamento de produção, comunicação de projetos e prestação de contas. Existem várias outras funções e necessidades, mas eu vou focar naquilo que eu realizo como rotina de produção, que são esses 4 temas. E existem funções diferentes de produtores, tipos diferentes de produção. Na minha experiência, e ao todo já se foram 20 anos, o meu trabalho ele é focado em produção teatral. Então, há 8 anos eu trabalho como produtora na companhia La Mínima Cirque Teatro, e além disso, possuo meus projetos individuais de performance e arte, audiovisual, fotografia e intervenção urbana. Então, muitos dos exemplos, imagens e formas de trabalhar partirão dessas 2 trajetórias. Existem muitos editais e formas de viabilizar projetos culturais no Brasil e em outros países. O cenário e volume de investimentos ele vai variar diretamente de acordo com a situação do país, seja no regime econômico, mudanças de governo, ano eleitoral, ano de grandes eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas, e quase todos os recursos nacionais passam direta ou indiretamente pelo Estado, seja pela via de editais ou de leis de incentivo. Paralela a essa realidade, produtores e artistas buscam maneiras de gerir as suas ideias e transformá-las em projetos culturais sustentáveis, no sentido de que possam ser viabilizados e gerar renda para quem faz. A partir desse ano, foi reestabelecido o Ministério da Cultura. Essa perspectiva volta a ampliar as possibilidades de realização e recursos para projetos de arte e cultura. Aumentam as possibilidades e, consequentemente, a concorrência. A minha pesquisa de oportunidades ela é feita geralmente por quinzena, onde eu percorro os canais de veiculação de notícias sobre esse assunto. Esses canais eles mudam ao longo do tempo. Muitos sites, perfis saem do ar, mudam o perfil de acesso de gratuito para pago ou mudam mesmo o foco das suas publicações. Eu, por exemplo, já tive um blog onde eu postava todas as seletivas que eu encontrava, além de cursos e seminários na área de arte e cultura. Esse blog se chamava Era Pra Ser Brígida. Ele ficou no ar por 6 anos e depois eu o tirei do ar, porque a Brígida me tomava muito tempo para produzir e já existiam outros sites que faziam esse trabalho com mais eficiência, pois tinham mais estrutura. Eu vou escrever nos comentários os que eu utilizo hoje. E havendo mudanças ao longo do tempo, vamos ver quanto tempo esse vídeo vai permanecer atual, eu vou postando e atualizando nos comentários. E aí, a partir da pesquisa, eu monto uma agenda com data de entrega, uma linha do que é essa seletiva e o link de fonte de referência.
Na sequência, no mesmo arquivo, eu vou distribuindo as inscrições realizadas e não realizadas. Com as inscrições realizadas, eu vou criando pastas que eu chamo de oportunidades e inscrições. E ela é dividida por ano e dentro dessa pasta, para cada inscrição, eu faço uma pasta numerada na ordem das inscrições que eu fiz. Assim, na próxima inscrição, eu não parto do zero. Eu tenho algum material elaborado e com o tempo você também vai criando esse repertório de materiais, de imagens, de argumentos e o seu processo fica mais fácil. Às vezes, quando você estiver lá em outubro, você vai precisar entregar uma proposta de algo que você fez em março e você sabe aonde está. E com o tempo, eu acabei adotando que o dia de encerrar o prazo como o dia de entregar a inscrição. Assim, eu incorporo o processo de envio de propostas no dia a dia. Todos os dias eu consulto essa agenda para saber qual é a próxima proposta que eu preciso entregar. E eu vou produzindo, seja eu mesma escrevendo ou pedindo e dividindo demandas com as pessoas que trabalham comigo. Claro que geralmente você vai precisar correr um pouco e se esforçar um pouquinho na chegada do prazo, porque sempre vai ter. Sempre tem alguma coisa a mais para fazer, um detalhe que você acha que vai fazer a diferença, um dado para acrescentar. E não se preocupe se não ficar perfeito. Nunca fica e essa corrida ela é normal. A gente trava no meio do processo, acha que a proposta não é boa o suficiente, desiste de inscrever, mas acaba voltando. Então tudo isso toma tempo. E no final você vai enviar o melhor que você conseguir fazer até aquela data. Pelo menos tenha isso, a certeza de que você enviou o melhor que você tinha naquele momento, sem ficar remoendo. Podia ter enviado aquela foto, se eu tivesse feito o vídeo do jeito que pediram, eu não fiz a revisão do texto no campo da contrapartida. Esquece, não faz isso com você. Pegue isso e você vai aprimorar para a próxima. Uma das formas de organizar a minha produção é separar os perfis de projetos, determinar de qual segmento ele pertence. Uma peça de teatro ela é bem específica, mas ela pode ainda ser melhor definida. Ela é um espetáculo de teatro, ela é para sala, é para rua, para espaços alternativos, ou pode ser qualquer local, é site específico, é uma comédia, é um drama, é tragicomédia, é híbrida. No meu caso, que é para uma companhia de teatro, e eu adoro essa parte, eu sempre começo por, eu estou falando de teatro-circo ou eu estou falando de circo-teatro? Parecem perguntas simples e nem sempre elas são bem respondidas, por muitos no momento de elaborar uma proposta. Mas elas são fundamentais, elas precisam ser respondidas para você e para as pessoas. Seja um patrocinador, uma banca de seleção de editais, o seu público, a imprensa, os seus pares. Eu entendo que isso pode tocar em um lugar muito precioso, principalmente para os artistas, de fechar o conceito do trabalho, em que também se acredita que fechar limita os espaços onde você pode entrar. Mas as pessoas, aí sendo bem honesta, as pessoas não têm obrigação de saber, e é você quem precisa informar isso. Então, a partir dessas primeiras respostas, todo o nosso repertório de textos, conhecimentos, argumentos, imagens e formas de abordagem se condensam e focam a produção. Isso poupa energia, tempo e gera eficiência no trabalho. Para os meus projetos individuais, essa segmentação também conta. Esse trabalho é sobre performance, ele é fotografia, intervenção urbana, é uma performance feita em espaço público e por aí vai. Individualmente, eu tenho perseguido eliminar das minhas práticas essa dicotomia de produção e criação, que é uma visão, por vezes pejorativa, de que os produtores são seres racionais, estressados, que só pensam em planilhas e cronogramas, enquanto os artistas são esses seres sensíveis em excesso e o momento da criação é tratado quase como um ritual sagrado, restrito a poucas almas iluminadas. Tudo é processo, cada fase se alimenta da outra, tudo pode ser criação e produção ao mesmo tempo. Mas ainda assim, também jogando com as contradições da produção artística e cultural, é preciso organizar essas práticas, esses momentos de permissão de produzir e o momento de permissão de criar. Todos fazem parte da prática, mas são estados diferentes de produção. E é preciso que essas versões elas estejam confortáveis no corpo, confortáveis no sentido de saber para onde o corpo está caminhando, a importância de cada etapa, saber que todas, em certa medida, podem ser agradáveis,
chatas, cansativas, desafiadoras, que mexem com as nossas estruturas profissionais e pessoais, gratificantes, e todas são necessárias para a realização de uma obra. Existe uma palavra no processo de criação que ela é fundamental, que ela é teste. Se deixar levar e experimentar. Durante uma produção não é exatamente a hora de testar, mas na hora de propor é preciso também se deixar permear por essa palavra e não encarar certas oportunidades como a última oportunidade, a última chance. Quando se caminha, existem outras possibilidades, às vezes boas, às vezes ruins, às vezes insuficientes, mas elas sempre existem. Continuando na elaboração de projetos, geralmente, para facilitar a vida, os editais, seletivas, convocatórias, existem propostas com formatos muito parecidos de estruturação de projeto. Elas não mudam muito. Existem variações evidentes de acordo com o seu objeto e disponibilidade da plataforma de inscrição. Então, primeiro, você precisa ler o regulamento, ver se aquela seletiva é interessante e faça uma decupagem do que você precisa produzir. Separar e adaptar para essa seletiva. Eu geralmente faço a decupagem da plataforma mesmo. Hoje a maioria das inscrições elas são online e muitas vezes com uma plataforma específica, e aí eu vejo campos que eu preciso preencher, quantidade de caracteres que tem que colocar em cada campo, os arquivos que são necessários, a resolução de arquivos e imagens e principalmente se tem algo que eu não tenho produzido. As estruturas, como elas não mudam muito, então quando você for elaborar uma proposta, tenha sempre essa estrutura básica que eu vou listar aqui de tópicos que praticamente todos os projetos culturais eles vão pedir. Então você precisa elaborar um resumo, objetivos, geral e específico, execução do projeto e parâmetros para comprovação de entrega. Em algumas seletivas pode ser chamada também de indicadores de execução, justificativa, cronograma, proposta de contrapartida social, metodologia ou plano pedagógico, principalmente se a sua contrapartida for de projetos que envolvem educação, perfil do público, estimativa de público, necessidades técnicas do projeto, plano de comunicação e divulgação, contrapartida para os patrocinadores, plano de acessibilidade, ficha técnica, currículo resumido dos principais integrantes da ficha técnica, portfólio seu e do projeto ou do grupo e clipping do projeto e proponente. Muita coisa, né? Outra coisa que é importante também é sempre verificar como está a situação da sua empresa ou a sua perante os órgãos de controle públicos do Brasil. Você não pode receber recurso público se você estiver com alguma pendência federal, estadual ou municipal. Essas seletivas possuem prazo e esses prazos geralmente eles são bem rígidos e eles são próprios. Então, se você for selecionado e chamado para fazer a contratação e você não está disponível para isso, pois falta uma certidão negativa, sinto muito, saiba que ninguém vai te esperar resolver seu problema na Receita Federal. Eles vão chamar o próximo, porque sempre tem um próximo. Nessa parte eu vou falar mais sobre planejamento. O planejamento como exercício de prever os problemas e é o momento de pensar em todas as besteiras possíveis que inviabilizam uma produção. Na verdade, eu acho que a expressão problema ela deveria ser reconsiderada, porque encarar o produtor como uma pessoa que resolve problemas impõe uma carga de estresse que ela é desnecessária para o dia a dia. O produtor ele vai enfrentar desafios, ele resolve questões, ele estabelece procedimentos para a realização de tarefas. Imprevistos e desafios, eles são normais e a gente não pode sofrer com cada imprevisto que apareça. Então, geralmente, eu tenho um checklist de produção com todas as minhas funções, detalhe por detalhe. Até aquelas demandas que você olha e fala assim, é sério que eu preciso anotar que eu preciso fazer isso? Precisa. Porque é aquele lugar para onde eu sempre volto. Então, eu faço um checklist específico quando se trata de uma atividade, como uma apresentação contratada. Eu tenho esse checklist e eu tenho um checklist de editais e leis de incentivo, que ele é separado e organizado desde a contratação até a prestação de contas e fechamento do projeto. Agora, falando a verdade,
Eu realizo tudo certinho, no prazo bonitinho, sem problema nenhum? Afinal, eu fiz todo um planejamento, mapeamento de demandas e já todas são atividades que eu já sei fazer? Claro que não. No dia a dia, os projetos eles se misturam, se acumulam, outras demandas entram no meio do caminho. Quando eu chego, por exemplo, em temporada de inscrições digitais do PROAC, dá vontade de gritar com todo mundo, tipo, não me perturbem, apenas faço aquilo que eu pedi? Dá vontade de fazer isso? Sim. Posso fazer? Não. Eu posso falar que eu não vou fazer mais nada, eu só vou fazer isso? Posso. Vai dar certo? Não. Porque a gente trabalha com pessoas, a gente depende delas, a gente gosta dessas pessoas. É uma equipe e cada um está cuidando ou tentando cuidar da sua parte e todas as partes dependem umas das outras. Mas aí eu volto no início da fala sobre planejamento de produção. Se você não tiver nada minimamente organizado do que você precisa fazer e de quem você é dentro da equipe e quais são as suas atribuições, aí é que nada vai dar certo mesmo. E algumas coisas podem acontecer em consequência disso. Você provavelmente vai desistir, ou você vai sobreviver nesse meio, mas você vai sobreviver às custas dos outros. E aí, com o tempo, é a sua equipe que vai desistir de você. Então, se organize, escreva mesmo qual a demanda, pense quanto tempo você precisa para executar cada uma e de quanto tempo você precisa repeti-la, de quanto em quanto tempo você precisa voltar naquela demanda e fazer novamente. Eu lanço tudo em um programa de tarefas, de listas. Então, entrou um projeto novo, eu crio uma lista nova e vou acompanhando e executando os meus projetos por ela. Hoje também existem vários aplicativos de tarefas, lembretes, organogramas. Você pode escrever na sua agenda, você pode fazer um quadro para colocar no escritório, ter um caderno específico. Se organize do jeito que é melhor para você. E aí eu chego num outro ponto que é, você precisa entender como você trabalha, como é confortável e eficiente para você executar determinada demanda. Não existe um modelo perfeito e imbatível de planilha, texto ou método de trabalho. Existem vários e cabe a você entender quais os que te atendem melhor. Eu trabalho com artes cênicas, as artes do ao vivo, do presencial, e o principal foco da comunicação deve servir principalmente para levar as pessoas para assistirem a peça, para tirar as pessoas de casa para irem ver a gente. É no teatro lotado, na praça cheia, o nosso foco principal. Eu estou falando isso porque eu entendo que a internet ela é o principal meio de divulgação e de interação com o público, e as redes sociais digitais o principal veículo, e elas são relevantes e eficazes. Porém, de nada adianta uma comunicação para redes sociais eficiente que crie engajamento virtual, mas ela não gera engajamento presencial. Portanto, é preciso pensar quem são as pessoas que vão assistir e onde será realizada a apresentação e fazer a divulgação para elas, seja com carro de som, distribuição de panfletos, cartazes, contatos com escolas e etc. Você precisa ter essa perspectiva e adaptar a sua divulgação para isso. E atualmente, isso é uma boa notícia, é possível você destacar nos projetos uma rubrica como anúncios, assim mesmo, de uma forma geral. Pois hoje as próprias instituições entendem que a forma como o projeto será anunciado, ela pode depender da cidade e veículo de comunicação de acordo com a necessidade. E se você vai trabalhar com produções em outros estados, outras praças, que não a sua, você precisa pensar em quais são os meios de comunicação mais adequados para o seu trabalho. Se você puder ter um produtor e uma assessoria de imprensa locais, melhor ainda, porque eles vão te informar melhor quais as formas de comunicação mais efetivas, pois eles conhecem a praça melhor do que você. E isso é um ótimo investimento para você efetivar tanto a sua produção como a comunicação do seu projeto. Mas a comunicação em redes sociais hoje ela é fundamental, pois ela pode ser constante e, sinto informar, ela deve ser permanente. Portanto, quando existem datas específicas, você precisa divulgar, chamar as pessoas e prestigiar a participação do público e a interação dela.
Quando não existem datas específicas, você precisa manter a conversa, a troca, criar informações dinâmicas, gerar expectativas. E para facilitar isso, é preciso também você ter uma rotina, criar um hábito de produção de maneira simples. E assim você cria um hábito no seu público de efetivamente te acompanhar. Isso cria uma relação de confiança, entende? As suas redes, elas são aquele lugar que o público sabe que ele sempre pode procurar, porque ele sabe que ele sempre vai encontrar alguma informação, alguma coisa. E ele sempre vai se lembrar de você. Quando eu digo organizar de maneira simples, se você puder terceirizar a comunicação, ótimo. Mas no caso do La Mínima, eu sou a pessoa que faz também a produção de conteúdo para as redes sociais. Então, geralmente, eu faço a edição de textos, conteúdos, algumas edições de vídeos e fotos, mas o trabalho de fotografar, a captação de vídeo e a programação visual, geralmente elas são terceirizadas. Então, eu recebo esse material e aí eu organizo e programo isso nas redes sociais. Então, eu preciso usar o menor tempo possível da minha produção para isso. Então, eu aposto muito em programar conteúdos por semana. Então, eu estabeleci uma frequência de pelo menos 3 publicações na semana e posto o mesmo conteúdo adaptado para as redes sociais que temos e eu alinho esse material em uma plataforma que reúne todas essas redes. E eu programo todas de uma vez e eu vou dando manutenção ao longo da semana, conferindo se todas as postagens entraram, se tem alguma interação relevante com o público para você responder e vou acompanhando assim. Hoje existem diversas plataformas de produção de conteúdo, programas e edição de áudio, vídeo e diagramação. Eu vou também colocar nos comentários os programas e plataformas que eu utilizo. E, de novo, saiba que elas mudam, elas são atualizadas, outros programas ao longo do tempo são criados e geralmente com a maravilhosa notícia de que são cada vez mais fáceis de manipular. Então, é necessário pensar em diferentes formas de veicular a mesma notícia, porque a gente não assimila aquela informação de primeira. Então, existem várias outras atrações ocorrendo naquela data. Então, você precisa divulgar com a maior antecedência possível, diversas vezes, para que as pessoas possam se organizar para irem ver o seu trabalho. Produtor ou gestor cultural não são funções exatamente novas. Com este nome e configuração, sim. Mas é possível identificar ao longo da história que sempre existiu aquela figura que, de alguma maneira, ela viabiliza as atividades artísticas e os artistas e administra um projeto, uma carreira ou uma instituição. Vale destacar que nós também não nos formamos para o mercado de arte. E é importante entender que existe um mercado para cada segmento para comercialização de artes. E apesar de algumas semelhanças, pois estamos no geral todos falando de arte, existe um mercado diferente para cada segmento e formas de viabilização e de projetos e recursos. Quando você realiza um projeto, existem 2 prestações de contas que você precisa viabilizar. A prestação de contas física e a prestação de contas financeira. A física, ela é a comprovação de que você fez o projeto de acordo com a proposta apresentada. Essa comprovação geralmente se dá por meio de relatórios contendo documentação e a utilização dos parâmetros para medição e comprovação das atividades que você descreveu lá quando você apresentou a proposta, incluindo clipping e veiculações externas do seu trabalho. Falando em clipping, guarde pelo menos uma comprovação de tudo que você fizer, seja clipping, material de divulgação ou você mesmo faça um. Elabore uma comunicação dos seus projetos, trabalhos e atividades, de maneira que você tenha comprovação do que fez. Seja vinculando em um site, se não tiver, faça um, fotografe, produza conteúdos sobre os trabalhos que você fez. Por exemplo, eu no meu círculo, eu sou a chapa do portfólio. E geralmente eu organizo o portfólio e clipping em um documento em ordem cronológica da publicação mais recente até a mais antiga. E eu faço no PowerPoint mesmo ou em programas de produção de slides. Eu uso nesses programas porque eles são programas muito fáceis de lidar, eles são leves. E esse é um tipo de arquivo que você não precisa de uma diagramação hiper elaborada, porque ela visa reunir documentos só para comprovar o que você fez.
Então não é um material para publicação, para veiculação em larga escala. Então esses programas eles dão conta de produção desse tipo de conteúdo. A prestação de contas financeira, ela é a comprovação de como você utilizou os recursos recebidos no projeto. Então você precisa entender quais as regras para a utilização dos recursos e controlar essa verba. Eu sempre utilizo duas planilhas. Uma de demonstrativo de despesas, onde eu lanço todos os dados daquele fornecedor ou prestador de serviço, bem como os dados do pagamento. Eu digitalizo todas as notas e organizo por projeto, mês a mês de pagamento, e junto de tudo isso, a minha planilha de orçamento e desembolso, onde eu coloco o que eu gastei naquela rubrica, o que existe de saldo e o que ultrapassou. A partir disso, eu apresento todo o caminho e tudo que foi realizado com os recursos. Nem sempre a instituição pede as notas fiscais, os contratos e os recibos, mas você sempre vai precisar apresentar esse orçamento executado e justificado com as mudanças que você precisou fazer. E dependendo da mudança que você precisar fazer, você precisa pedir autorização. Caso haja alguma dúvida, a instituição, sendo ela pública, ela pode te pedir a documentação do que foi mencionada na planilha de prestação de contas. E você não pode se recusar em apresentar. Então guarde todos os documentos e faça a prestação de contas de tudo para você não colocar o seu projeto, nem colocar a sua carreira em risco. Bom, esse foi um panorama geral de como lidar com a produção cultural baseada nas minhas rotinas e preocupações de trabalho. À medida que eu fui escrever esse roteiro, eu fui me dando conta de que não ia dar tempo de falar sobre tudo que eu queria. Então eu optei por fazer uma fala não muito baseada em técnicas, porque técnicas você encontra em livros. Aliás, eu vou colocar aqui também nos comentários a lista de alguns livros que eu utilizei ao longo da vida para moldar o meu jeito de produzir, sobre o que eu acredito, sobre arte e cultura. E também existem muitos cursos, também às vezes mais específicos sobre cada uma dessas áreas. Então eu preferi fazer uma fala mais sobre o dia a dia mesmo, os processos, as práticas, aquelas questões que passam pela nossa cabeça, que incomodam e que elas nos impulsionam também a continuar produzindo. Se alguém tiver alguma dúvida, comentário, pode escrever aqui nos comentários que eu vou adorar responder. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, boa sorte nos seus projetos e tchau, tchau!